igreja do Ministério Adore. Bom, nós estaremos trabalhando em cima do tema missão e propósito. São duas palavras que muitas pessoas tentam explicar, na verdade, as pessoas tentam entender o que é missão, o que é propósito, é a mesma coisa, são coisas diferentes, são coisas distintas. Então, para que você veio para esse mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nos assistindo? Nós temos que entender o porquê que Deus permitiu que você viesse a esse mundo. E não foi somente para ser mais um. Deus permitiu com que você viesse a esse mundo para você fazer a diferença. Deus permitiu que eu e você viesse a esse mundo para que nós fôssemos pessoas exponenciais, pessoas que realizassem algo a qual ninguém mais poderá realizar. Então, quando a gente entende, tem essa dimensão, né? Caramba, Deus me fez para um propósito aonde ninguém mais irá fazer. Então, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua particularidade. O nosso Deus conhece cada um de nós. E aí, eis a pergunta, como que eu vou saber para qual propósito Deus me criou? Né? Como que eu vou entender o porquê que Deus me trouxe a esse mundo? E o que eu preciso fazer? Nós temos que estar concentrados em ouvir, em adorar ao Senhor e obedecer à voz do Mestre. Vocês compreendem que quando se fala em questão de ouvir, o ouvir significa o esperar. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo tão acelerado, onde a gente não consegue esperar mais nada, mais por ninguém, né? Nós mesmos estamos assim, querendo fazer sempre com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios conhecimentos, e aí a gente acaba deixando de fazer exatamente aquilo que Deus gostaria de fazer em nós e através de nós. Infelizmente, a nossa ansiedade, infelizmente, né? A nossa correria, a nossa agitação acaba atrapalhando aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Então, desde já, eu peço para você se concentrar. Eu peço para você ficar mais ligado em Deus, ligado no Senhor Jesus. O ouvir é prestar atenção nos mínimos detalhes. E o nosso Deus, o nosso Criador, ele fala nos mínimos detalhes. O nosso Deus, o nosso Criador, o Espírito Santo de Deus, ele fala através do canto dos pássaros. O nosso Deus, o nosso Criador, ele fala através de uma propaganda assim, bem grande para você ler, e aí você olha assim, caramba, é de Deus aquilo ali. Mas para que nós possamos entender se é de Deus ou não, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz somente do Senhor. É claro que existem várias vozes, é claro que existem outras vozes, né? Como diz aí o ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, jamais. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus ela é única e a voz de Deus ela é inconfundível. E nós temos que ter a direção, nós temos que ter o discernimento, o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. O que é a voz do meu coração, da minha vontade, que às vezes a gente acaba falando que é a vontade de Deus, o que é a vontade de algum parente próximo, que a gente acaba achando que é a vontade de Deus, que na verdade não é a vontade de Deus. O coração do homem é um coração muito enganoso, meu querido irmão. O coração do homem é um coração que está sempre querendo que a sua vontade prevaleça, que a sua vontade seja né, sempre acima de tudo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Mas a palavra de Deus vai dizer que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós declaramos que Cristo vive em mim, de fato, nós temos que estar com a nossa mente, com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, com o nosso coração
voltado para o Senhor Jesus e entender os mistérios que o Espírito Santo de Deus quer revelar a nós. Amém? E para nós abrirmos aqui o nosso estudo, nós estaremos aqui acompanhando a passagem de Ruth. Quantos aqui já conhecem, já ouviram falar, né? A passagem de Ruth, onde ela casou e Ruth foi morar juntamente com o seu esposo e ali juntamente com a sua sogra, com o seu sogro, com a sua cunhada, com o seu genro, todos ali mesmo no mesmo ambiente, né? Só que aí houve uma catástrofe naquela família, onde tanto o marido de Ruth, marido de Orfa, e marido de Noemi morreram. E aí Noemi fala para Ruth e para Orfa, olha, vocês podem ir embora, porque eu já não tenho mais ninguém para dar para vocês. Então, vocês podem seguir adiante para a família de vocês e para a casa de vocês. Orfa, né, que estava ali com Ruth e Noemi, seguiu adiante, mas Ruth, ela não quis seguir adiante. E é aí que nós estaremos entrando no nosso estudo. Ruth, ela entendeu a sua missão. Ruth entendeu que aquele momento não era mais o momento dela retroceder, dela voltar para a sua casa, voltar para os seus familiares. Porque em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, Ruth, ela permaneceu firme. Ela confiou tão somente no Senhor Jesus. E aí, a Bíblia, a passagem bíblica, eu vou pedir só que, por favor, deixa eu desativar o som aqui. Pronto, desativei. E aí, Ruth, ela vai de fato ouvir, né, a voz do Senhor Jesus. Porque se ela ouvisse a voz do seu coração, com certeza ela já teria ali voltado para os seus familiares, porque seria muito mais fácil, é óbvio, né? Mas Ruth entendeu que naquele momento, quando ela fala, não, Noemi, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Por onde você for, eu irei. Ruth, ela entendeu que naquele momento ela estaria ali ao lado de Noemi. Só que tem um porém, Ruth, ela não fez isso por ganância, não fez isso por interesse, ela fez isso porque ela ouviu a voz de Deus. Porque olhando aos olhos naturais, Ruth não ia ganhar nada com isso, né? Seguindo a sua sogra Noemi. O que ela praticamente ia conseguir, ia ganhar, ia ter, né? Uma senhora já de idade, sem perspectiva de vida, mas Ruth, ela não seguiu o seu coração, porque nós sabemos que o nosso coração, ele é enganoso. Ruth, ela seguiu aquilo que Deus queria para a vida dela. E aí vem a pergunta, né? Mas como que eu sei que é a voz de Deus? Como que eu vou saber que é a voz do homem? Como que eu vou discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? É tanta confusão no meio disso tudo, né? Entre a fé, entre a razão, emoção espiritual. O que é isso? E aí nós estamos aqui, de fato, para entender o que é essa questão de emoção, razão, o que é essa questão de obediência, o que é a questão de quando eu quero que seja feita a minha vontade. E aí, baseado em cima de Ruth, nós teremos aí muitas lições para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ruth, ela jamais olhou para o seu conforto. Porque se ela olhasse para o seu conforto, é óbvio que ela iria retroceder. Ruth, ela sabia que Deus queria algo exponencial da vida dela. E aí Ruth, ela teve que passar por um grande desconforto. Qual foi o desconforto, né? Caramba, eu não sei para onde eu irei. Eu só sei que eu tenho que seguir Noemi. Eu só sei que eu tenho que obedecer. Eu só sei que eu tenho que acompanhar Noemi nesse momento. Porque eu sei que ela vai precisar de mim. Então, naquele momento,
Ruth foi uma peça primordial, fundamental na vida de Noemi. E aí, olhando para esses lados, né, dessa questão de desconforto, dessa questão de entender, mesmo sendo desconfortável, mas eu entendo o que realmente é para eu fazer, eu entendo a direção que vem do Senhor. E existe uma frase que eu quero ler aqui para vocês do livro, que vai dizer assim, do livro, né, que fala sobre a mulher inesquecível, que é Ruth. Vai dizer: pessoas acomodadas ao conforto não obtêm muitas conquistas. São pessoas em desconforto que produzem mudanças milagrosas. E em cada geração, são elas que criam teorias que mudam o mundo. E olha que interessante. Homens e mulheres que se destacam nas Escrituras, eles fizeram a mudança em todos os sentidos. Fizeram a mudança geográfica e também proporcionaram grandeza para toda a sua história. E uma delas, entre esses homens e mulheres, nós aqui conseguimos destacar a vida de Moisés. Olha bem quem foi Moisés. Moisés, ele foi um menino que praticamente teve que ser deixado no rio, né, dentro de um cesto. E ali Moisés, ele não tinha hipótese alguma de algum conforto, né? Talvez a sua mãe nem sabia, Joquebede nem sabia para onde que Moisés iria. E ali Moisés acabou chegando até o palácio ali daquele rei. E o que acontece? Moisés foi um grande líder. E Moisés, ele entendeu os planos de Deus para a vida dele. Moisés entendeu que Deus iria usar através da vida dele para mudar a história daquele povo. Olha que interessante, Moisés entendeu e ali Moisés fez a grande diferença naquela geração. Aí eu te pergunto, foi fácil para Moisés, queridos? Não foi fácil para Moisés. Não foi fácil. Nada na nossa vida é fácil. Tudo que se tem conquista, né, extraordinárias, exponenciais, precisa ter uma disposição para enfrentá-lo, para persistir. Eu gosto muito de citar aqui alguns cientistas, né, e todos eles, eu posso dizer todos eles não acertaram as suas ideias na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Eles foram tentando, porque eles sabiam que eles iriam encontrar uma resposta. E ali eles tiveram grandes descobertas. Com certeza, eles liam muitos livros, debruçavam-se muitas e muitas noites. O seu tempo quase não tinha muito tempo. Por quê? Porque eles queriam fazer a diferença. E Mason, né, o grande inventor da luz, eu sempre gosto de citar esse grande cientista, a descoberta da luz, ele foi uma pessoa assim inesquecível, formidável, porque mediante a mais de 1.500 tentativas, ele sabia o que ele queria e ele conseguiu chegar no seu propósito, que era justamente encontrar a luz. E olha a diferença que ele fez. Hoje nós estamos aqui disponibilizando essa grande ciência e outras descobertas também, né? A palavra de Deus também vai citar aqui outros nomes, tanto homens e mulheres. A vida de José, uma história lindíssima também, aonde José ali sofreu bastante com seus irmãos e ali José entendeu o seu propósito e a sua missão quando ele foi parar no palácio. José foi preso, né? José, ele foi ali caluniado. José teve várias acusações que eram mentiras, mas José não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele sabia que, em primeiro lugar, Deus estava com ele. E, em segundo lugar, ele sabia que ele iria sair daquela situação. Gente, eu acho tão interessante as histórias da Bíblia, histórias de cientistas, né? Que são pessoas que passaram por processos. Mas esses processos
não foram fáceis. Esses processos que essas pessoas passaram não foram processos simples. Foram processos aonde teve que ter ali uma disposição. Muitas delas passaram por grandes dores, aflições, né? Tanto emocionais, quanto espirituais, quanto materiais também. Mas elas não deixaram com que a circunstância do seu dia a dia, a circunstância que estivesse ao seu redor, fizesse com que elas parassem de crer, né? Parassem de continuar e persistir. E aí, citei aqui algumas, né? Tem Jacó, tem Débora, quantas histórias lindas que nós temos aqui, que a gente conhece, que a nossa Bíblia mesmo relata dessas pessoas exponenciais. E aí eu quero agora fazer uma pergunta para você. Pensa em alguém aí que você tem como modelo, né, a ser seguido. Talvez um professor, talvez um chefe, talvez um pastor, um líder, talvez alguém da família que você admira bastante. Admire bastante. Pensa bem o preço que essa pessoa pagou. Vou citar alguns nomes aqui de pessoas que a gente conhece na mídia, né? Michael Jordan, poxa, e outros, inclusive nessa área do esporte, né? Quantos homens e mulheres ali tiveram nomes, foram reconhecidas pelo seu trabalho, pela sua disposição, independente dele. Quando a gente lembra de Michael Jordan, o que a gente lembra logo? Caramba, um grande camarada que jogou muito no basquete, né? Um grande nome. Quando a gente lembra aqui de Billy Graham, quem foi Billy Graham? Billy Graham fez a história. Billy Graham fez a história. E cada um, queridos, tem uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história diferente da minha, a minha história é diferente da sua. A gente só precisa entender a nossa história. O porquê que a gente passa por processos. O que Deus quer falar aos nossos corações. Mesmo sendo processos bons ou processos não muito bons, vamos dizer assim, né? Deus, ele quer cada vez mais forjar o nosso caráter e quer ensinar algo para nós. Então, nesse momento, eu quero ministrar ao seu coração dizendo que Deus tem algo lindo a fazer na sua vida. Basta você deixar o Espírito Santo de Deus te guiar, te controlar. Aí você vai dizer assim, ai, Tati, mas eu tenho muito medo, porque eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei o que Deus quer de mim. Ah, meu querido, minha querida, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, pegar na sua mão e te guiar, porque o caminho do Senhor, o caminho de Deus, são caminhos mais altos, caminhos maravilhosos, caminhos que a gente não tem nem a noção da bênção, da grandiosidade que é. E aí, muitas vezes, a gente acaba puxando, né? Puxando as rédeas, dizendo assim, não, eu quero ficar aqui. E Deus, ele quer te levar a lugares maravilhosos. Mas para te levar a lugares maravilhosos, se faz necessário passar por processos. Ok, queridos? Agora, eu vou falar aqui com vocês como que faz, como que eu vou entender, né? Para que eu nasci, o porquê que eu gosto de algumas coisas, o porquê que eu me atraio para certas questões. E aí eu gostaria que você pensasse em algumas perguntas que eu vou aqui fazer. Eu vou ler algumas frases e eu vou fazer algumas perguntas aqui para você. Isso aqui eu vou estar aqui no próprio slide, como eu falei aqui, né? Eu não consegui disponibilizar hoje esse slide, mas esse estudo aqui ele está sendo gravado e esses slides vão ser disponibilizados também para todos vocês, ok? Então, vamos lá, para refletir, meu querido irmão e minha querida irmã. John Maxwell vai dizer assim, um dos principais segredos da vida
é cumprir o seu propósito, é compreender os seus talentos individuais e encontrar a arena certa para utilizá-lo. Qual arena você vai entrar para você vencer? Porque tudo na vida, como foi falado aqui, precisa de o quê? De um sacrifício, né? Tem que ter uma disposição. Tudo na vida a gente precisa entender que se faz necessário a gente se esforçar cada vez mais. E aí nós temos que entender qual arena que eu e você temos que entrar. Quando eu falo arena, arena da vida, né? Eu vou entrar nessa arena porque eu conheço isso daqui. Para nós entrarmos na arena para lutar e para vencer, a gente precisa conhecer o ambiente, a gente precisa conhecer o contexto, a gente precisa conhecer o nosso adversário, para saber de fato assim, eu vou entrar e eu sei que ele é assim, eu sou assim, então eu vou agir dessa forma e vai acontecer isso e assim dessa forma. Ou seja, isso significa que a gente precisa estudar, se empenhar para entrar nessa arena, entrando convicto da vitória. E aí, mais uma frase de John Maxwell vai dizer assim: há um custo em dar os passos necessários para viver os seus sonhos e fazer o que deseja. Você terá que trabalhar duro e fazer um sacrifício enorme. Continuar a aprender, crescer e mudar. E aí, você está disposto a pagar esse preço? O que John Maxwell, um grande autor também, evangélico, é um homem de Deus, o que ele está dizendo aqui, tudo na vida, querido, existe um preço. Tudo na vida existe um preço. Assim como Jesus Cristo pagou um preço, pagou um alto preço, né? Tendo ali aquela morte na cruz. Para qual propósito? Para salvar a humanidade, para libertar as pessoas cativas. Foi um alto preço que Jesus pagou. E eu te pergunto, qual é o preço que eu e você temos pago? Para nós entendermos qual é o propósito, qual é a nossa missão, nós não temos que viver no nosso mundo, nós não temos que viver com o nosso egocentrismo. Para viver e entender o nosso propósito de vida e missão, nós temos que abençoar o outro, abençoar o próximo. O que eu sei fazer de melhor para abençoar, aliviar a pessoa que está perto de mim, a pessoa que está ao meu redor, o que eu preciso fazer. E aí, olhando nessa dimensão, a gente entende que nós temos que ter relacionamento. Olha que interessante, você percebe que uma coisa vai puxando a outra. Eu não tenho que fazer as coisas na vida com o meu próprio interesse, para o meu bem-estar. Não, eu tenho que fazer algo para beneficiar o próximo. O que eu posso fazer para beneficiar o meu irmão? O que eu posso fazer para beneficiar o meu amigo, a minha família? E aí a gente começa a entender o que Deus quer de nós. Assim como esses homens e essas mulheres que foram citados aqui, todos eles, queridos, todos eles tiveram uma questão onde eles queriam que beneficiasse alguém. Assim como Jesus, ele pagou aquele alto preço, beneficiou a própria humanidade, beneficiou a mim, beneficiou a você. Assim como José, assim como Débora, assim como Ruth, assim como Moisés, Davi, quantas pessoas maravilhosas da Bíblia, e outras pessoas também, cientistas também, se disponibilizaram, né, pagaram um alto preço para beneficiar o outro. E aí eu te pergunto, você está preparado? Porque se eu e você estivermos com o nosso coração egocêntrico, olhando só para mim, olhando só para minha família, meu querido irmão, Deus não te trouxe para essa terra para isso. Deus te trouxe para essa terra, para esse mundo, para você fazer a diferença por onde você estiver. Querido irmão, nós, por onde nós passarmos,
nós iremos incomodar. Incomodar por um lado bom, né? Ou incomodar por um lado ruim. Esse lado ruim que eu falo é a questão, infelizmente, acaba tendo inveja, ciúme, infelizmente. Mas por quê? Porque aquelas pessoas, elas estão vendo quem é você, o que você tem feito. E muitas delas querem ali o seu lugar, né? Querem a sua vida. E acabam tendo ali grandes ciúmes. Mas eu não quero me destacar para esse lado. Eu quero me destacar em relação a beneficiar uma outra pessoa, né? A incomodar pessoas a qual vai olhar para você e vai falar assim, caramba, a Ana, ela é assim, poxa, ela faz a diferença. Poxa vida, o Anderson, ele é expert nessa área aqui, eu sei que ele faz a diferença. Queridos, não importa o que você saiba fazer. A questão é, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um dom, é para você exercer, não para o seu bel prazer, não. É para exercer, para você beneficiar, aliviar as dores, a angústia do outro, do próximo. Entendeu? Pois bem, aí nós vamos seguir aqui adiante. Vai refletindo aí, vai pensando aí. O que é um conceito de crescimento? Nós fomos criados com um propósito, como foi falado aqui, uma missão. Há dentro de nós um potencial imenso, queridos. Só que nós temos que desenvolver esse potencial. E aí eu faço essa pergunta para você. Você sabe qual é o seu potencial? É na área das ciências humanas? É nas ciências exatas? É na área da arte? Né? É na área... E por aí vai. Várias áreas, né, que existem. Qual é o seu potencial? Eu vou sempre citar o lado, tanto o lado pessoal, quanto o lado também espiritual. Aí eu faço a pergunta, qual é o seu potencial? E aí, se você não sabe responder agora, pense em alguém que já te fez um elogio. Tipo assim, caramba, a Tati, ela sabe cozinhar muito bem. Ou quem dera, né? Mas eu estou dando um exemplo, né? E aí, pensa bem quando alguém cita o seu nome, se você tem essa dificuldade, né, em relação ao seu potencial, quando as pessoas falam de você, o que elas falam na parte positiva, o que elas falam de você? Vou te dar aí 2 segundos para você pensar. O que essas pessoas falam de você quando lembram do seu nome? Igual quando eu citei aqui, Michael Jordan, né? Cara, o Michael Jordan foi um grande camarada que jogou muito basquete, né? Eu tenho a certeza que ele tinha ali uma missão, um propósito de ajudar a sua família, ajudar as pessoas que estão ao seu redor, passando por necessidades, né? E ali ele fez a diferença. Fez grande diferença. E não importa o que você saiba fazer ou almeje fazer. O que importa é você precisa entender o que você faz muito bem ou gostaria de fazer muito bem. Se você leva jeito para isso daí. Porque enquanto não leva jeito, então vamos desenvolver esse potencial aí dentro de você. Ok? E aí, quando a gente fala essa questão de desenvolver potencial, nós estamos falando sobre talento, que é totalmente diferente de dom. Dom é uma situação, é uma dádiva, é como se fosse um presente que Deus dá para nós. A gente não escolhe. Dom não é escolhido por nós. Quem escolhe os dons para ministrar nossas vidas é o Senhor. E para nós conhecermos e entendermos quais são os nossos dons, nós temos que buscar cada vez mais a presença do Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus vai se revelando a nós e ali ele vai se mostrando para nós, vai falando aos nossos corações. Né? E aí a gente vai entendendo quais são os dons que estão exatamente ali escritos na palavra de Deus. Mas quando a gente fala aqui de potencial, quando a gente fala aqui de desenvolver potencial, é desenvolver talentos. Qual é o seu talento? Ou qual área que você gostaria de desenvolver, que você tem muito interesse? Aí existe um leque, né? Várias situações. Mas nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse leque, sobre essas possibilidades.
Para alcançar o seu potencial é necessário crescer. E para crescer, eu e você, nós temos que desenvolver atitudes corretas. Nós temos que desenvolver atitudes, além de corretas, né? Nós temos que desenvolver caráter correto, que é a mesma coisa de atitude, né? É óbvio. Nós temos que aprender mais os nossos pontos fortes, aprender mais a expressar as nossas paixões. O que o meu coração pulsa? Meu coração pulsa para que situação? Né? Nós temos que compreender o que de fato eu não domino, eu não sei fazer, eu até gostaria, mas eu tenho certeza que isso daqui eu não domino. Existem várias questões que a gente gostaria de fazer, muitas coisas, né? Mas aí nós vamos começar a desenvolver partindo desse princípio, né? O que de fato mais me interessa. Você pode colocar as 5, 6, 10 alternativas o que te interessa, né? Mas aí você vai olhar cada uma delas com um olhar diferente. O que você realmente domina, ou então o que você tem mais interesse para conhecer, ou, Tati, eu não domino nenhuma delas, mas eu tenho um interesse, eu gostaria. E aí você vai começar a conhecer para saber se o seu interesse vai continuar. Não tendo interesse naquela situação, você parte para outra possibilidade, né, que você gostaria, até você encontrar esse leque aí dos seus interesses. E assim que você encontrar, você precisa expressar, né? Você precisa expressar os seus sentimentos. Ou seja, você está empolgado, você está animado, independente caia chuva, independente faça sol, faça frio, né? Caramba, não importa, eu estou ali, eu estou me empenhando. Isso significa um crescimento, um desenvolvimento do seu potencial. E aí, Jaime vai dizer assim, Jaime Russell, né, vai dizer, ninguém realiza grandes coisas se não for completamente sincero consigo mesmo. Olha que interessante essa frase, né? Queridos, a gente pode enganar todos, 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 todos. Sabemos que a gente não pode enganar a Deus, porque Deus, ele nos conhece, é óbvio, conhece nosso íntimo, conhece nosso coração. E também a gente não pode enganar nós mesmos, porque por mais que a gente tente enganar nós mesmos, o nosso coração ele vai ficar sempre inquieto, né? Aquela questão, poxa, mas não era isso. Caramba, não, mas não é isso. E aí, às vezes, acaba tentando fazer situações que não era aquilo que nós almejaríamos em fazer. E aí nós temos que ser sinceros consigo mesmo. É claro, queridos, vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu gostaria de ser um grande empresário na área de bolsa, vamos colocar aqui. Só que até você chegar nesse né, grande empresário, o que você vai fazer? Né? Poxa, eu não tenho a renda né, para chegar nessa situação. Então vão vir as congruências. Quais são as congruências? Eu preciso de dinheiro para sobreviver, eu preciso de dinheiro para pagar os meus cursos, né? Eu preciso de dinheiro para pagar a faculdade e por aí vai. E aí como que eu vou fazer esse dinheiro? São as congruências, né? Ah, poxa, tem uma água para vender, eu posso rodar de Uber, né? Poxa, eu posso cortar um cabelo, eu posso passar uma roupa, eu posso fazer uma unha, eu posso vender um bolo, alguma coisa assim. Você pode fazer o que você quiser. Só que nós só não podemos perder o nosso foco. O foco desse exemplo que eu dei era o quê? É ser um grande empreendedor de bolsa, entendeu? Então, tudo que você for fazer, essas congruências, elas precisam canalizar para esse seu objetivo, que é o quê? Ser empreendedor de bolsa. Entendeu? Ok? Então, vamos lá, mais para frente. E aí, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você gosta do que você faz? É uma pergunta que muitas pessoas falam assim, olha, gostar, eu até gosto, mas eu não amo. Gostar, eu não gosto, mas é necessário, né? Muita gente fala assim. Mas aí, quando a gente tem essa visão, né? O porquê que eu estou fazendo esse curso, o porquê que eu estou trabalhando aqui, quando a gente tem a visão do porquê, porque eu estou fazendo isso porque mais para frente eu tenho um objetivo e quero alcançar esse objetivo, quero alcançar esse propósito.
Quando a gente tem isso em mente, querido, nada tira a nossa paz, nada tira o nosso mal-estar. Porque você vai estar ciente que você estar ali para um propósito, para um objetivo. Caramba, hoje eu estou em um lugar trabalhando, não gostaria de estar. Mas por que você está trabalhando naquele lugar? Poxa, estou trabalhando porque eu quero alcançar, eu quero fazer isso, né? Então, essa empresa ela vai me beneficiar através do recurso financeiro, vai me ajudar. Então, vocês estão conseguindo entender, queridos, por mais que o seu salário não seja, grandes coisas, mas dentro disso, você precisa fazer um planejamento, né? Para o seu sonho, para o seu plano, o que você quer. Não é, eu recebo R$ 1.000, eu vou gastar R$ 1.000. Não é isso, nem que sobe R$ 10, mas você vai investir aqueles R$ 10 no seu sonho, né? No seu propósito. Então, isso tudo vai te impulsionando. Mesmo que você não goste do seu trabalho, mas se você tiver um propósito para trabalhar, na verdade, aquilo ali vai te impulsionar. Entendeu? Então, assim, tá. O primeiro passo em direção é o autoconhecimento. E aí eu te pergunto, você se conhece? Você sabe quem é você? Aí eu lembro, né, do estudo que nós realizamos também no ano passado, no meio da pandemia. Quem é você quando ninguém te vê? Não é verdade? E aí você se conhece. O autoconhecimento é, de fato, você entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O que você sabe fazer, o que você não sabe fazer. O que você domina e o que você não domina. E aí eu vou trazer para a nossa realidade como ministério de igreja, né? Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de tocar, tá ok. Mas você, de fato, tem esse conhecimento, tanto a teoria quanto a prática, né? Poxa, Tati, eu não tenho. Eu só sei de ouvido. Tá, se você só sabe de ouvido, então o que eu e você a gente precisa fazer? Precisa correr atrás, precisa estudar, né? Porque só de ouvido não viverá o ministério de louvor. Tô brincando. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso estudar cada vez mais, eu preciso dar o meu melhor, tanto nas partituras, nas cifras, nas letras, enfim, nos kits, né, nas vozes e por aí vai. É justamente você se conhecer. Se você está realmente preparado para entrar na arena, que é ali durante a administração, ou não. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. Eu estou tentando aqui falar em todas as áreas, tá bom, querido? Tanto emocional, espiritual e pessoal, né? Profissional. Segundo Sócrates, né, ele vai dizer: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Também a vida não vivida precisa ser examinada. Ou seja, o porquê que eu faço isso, né? Precisa ter uma interrogação. Vocês estão percebendo que tudo vai canalizando para um propósito? Tudo canaliza, né? Porque a sua missão é você chegar no seu propósito. Então, o que você precisa fazer como missão para chegar no seu propósito? Claro que, mas eu sei fazer isso, aquilo outro. Você pode fazer 1.001 coisa. Só que essas coisas que você sabe fazer muito bem, elas precisam te canalizar para um propósito. E falando em propósito, o que Deus ele quer de você? O que Deus quer trabalhar no seu coração? O que Deus quer trabalhar na sua vida? O que Deus quer fazer de você para que você se torne uma pessoa exponencial naquilo que você sabe fazer muito bem, né? Eu estou olhando aqui a Gabi, a Gabriela Brito, fez até aniversário ontem, né, Gabi? Dia 3 de maio, parabéns, minha linda, que Deus te abençoe. A Gabi agora está... agora não, já tem tempo, né? Ela tem trabalhado uma questão de fotografia, cada fotografia é lindíssima. Eu amo fotos, né? Inclusive, eu até tirei algumas fotos com ela e minha família. Eu amo foto, sim. Só que eu sei que essa não é minha praia, de ficar vivendo de fotografia, tirar fotografia. Eu sei que isso eu não domino e não é interesse meu. Eu só gosto, eu amo a fotografia.
mas eu não tenho ela para ser algo que eu venha ser uma pessoa que eu venha dominar, né, da própria ferramenta. Não. Então, assim, são coisas totalmente distintas, são coisas totalmente diferentes, né? Então, isso que eu falei aqui bem rápido, é algo assim, não, eu gosto demais, mas eu sei que não domino. Então, essa área aí, eu sei que eu não vou mexer, que se eu mexer, eu vou perder e feio para a Gabi. Com certeza eu vou perder e feio para a Gabi, eu sei que ela sabe trabalhar muito bem. Isso, queridos, é dois exemplos que eu tenho passado aqui, eu tenho falado. E aí, seguindo aqui o nosso estudo, vai dizer assim, o que de fato você gostaria de fazer? Cumprir o propósito é compreender os seus talentos individuais, encontrar, né, como já foi falado aqui, a arena certa. Aí vai dizer assim, sua visão se tornará mais clara quando olhar dentro do seu coração. E aí vem uma grande frase que eu gosto demais, que vai dizer, né? Aquele que olha para fora sonha, nós temos que sonhar sim, mas aquele que olha para dentro desperta. E o olhar para dentro é, de fato, ter esse autoconhecimento, né? O que eu quero, o que eu sei fazer, o que eu gostaria de fazer. E aí, dando seguimento aqui, eu vou agora te fazer algumas perguntas, se você puder pegar um lápis, tá? E um papel, um caderninho aí, para você anotar. Vamos aqui para as práticas, tá bom? Vai dizer assim, como que eu vou identificar, né? O que é um propósito? Como que eu vou saber o que é um propósito? O primeiro passo, a gente precisa identificar, no máximo, 5 características ou talentos, né? Que eu tenho, que você tem. Tenta identificar aí, tenta escrever até 5 talentos. Quais são os seus 5 maiores talentos? Coloca aí. Você pode colocar tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja, né? Espiritual. Quais são os seus 5 talentos, maiores talentos? Quando você pensa em si, quais são as suas principais características? Quando alguém pensa no seu nome, o que a pessoa fala de você? Poxa, o Anderson, ele sabe ensinar. Poxa, o Fábio, ele sabe tocar muito bem violão. Caramba. E aí começa, né? Quando as pessoas olham para você, o que elas têm mais assim de característica em você? A sua própria família também, uma pessoa bem proativa, prestativa, né? Pensa aí nessa questão dessas características, até 5. Escreva aí, até 5. Pensa aí um pouquinho. Vamos pensar aí. Faz bem. Eu sei que nesse momento é difícil, né? Quando a gente pede para escolher características nossas, talentos nossos, né? É bem difícil. Mas vamos tentar nos esforçar, né? O que você acha de você? Não precisa ser acanhado, né? Mas não precisa ser, não sou assim. Seja sincero com você mesmo, tá bom? Se você não conseguir fazer essa característica aqui, você pode pedir 3 pessoas mais próximas de você para escrever 3 características, até 3 ou 5 características suas. Essas pessoas elas vão escrever e você vai identificar exatamente quem você é, tá bom? Ó, várias dicas aí, vai anotando, tá bom? Ou seja, se você não sabe as suas 5 principais características do talento, pergunta a alguém, pergunta até 3 pessoas que você tem mais afinidade, pergunta a ela. Você pode citar 3 características minhas, e essa pessoa ela vai citar com certeza, e aí vai ficar mais fácil para você, tá bom? Bom, passo 2. O que nós temos que fazer para entender o nosso propósito, né? Descrever os comportamentos que indicam essas características. Ou seja, se eu tenho uma característica de ouvinte, eu vou dar meu exemplo, tá bom?
ouvir as pessoas, uma das características de ouvir as pessoas, qual vai ser o meu comportamento? Se não é característica ouvinte, o meu comportamento vai ser o quê? Eu vou parar, né, e prestar atenção para a pessoa. Eu vou dar os meus ouvidos para a pessoa. E eu vou ouvi-la. Eu vou deixar ela falar. Né? Eu estou dando só um exemplo aqui, assim, em cima da questão de comportamentos que indicam, comportamentos, talentos, enfim, que evidenciam essa característica. Né? Eu vou dar aqui outra situação, uma das minhas características, né? Eu gosto de motivar as pessoas, né? Eu gosto de ver as pessoas bem, sendo motivadas. Isso é uma das minhas características também. E aí, o que eu tenho como evidência, né, dessa minha característica? Eu vou ver que aquela pessoa ela vai ficar motivada mediante algo que eu falar para ela. Então, isso é uma evidência do meu comportamento. Deixa eu conseguir entender essas evidências, tá bom? E aqui outro ponto dentro do passo 2 né? Quais são as suas ações que comprovam esta sua característica? Ou seja, eu falei aqui, uma delas, ouvinte, e a questão de motivar as pessoas, né? Trazer uma motivação para elas. E aí eu sei que o que comprova, eu vejo as pessoas se abrindo cada vez mais, as pessoas que não tinham com quem falar, que não sabiam se expressar, e isso é o que comprova, né, do que eu estou falando aqui, dessas minhas características. E eu sei também que dentro dessa questão de motivação, eu vejo ali aquela pessoa tendo a vida dela mais tranquila, né, como se fosse assim, tirando as vendas dos olhos, tipo assim, descobrindo novos horizontes, né? Aquela pessoa, ela acaba tornando a vida dela mais leve, mais fácil. Então eu consigo identificar isso, né? Essa característica em mim em relação à motivação. Dentro desse exemplo que eu falei aqui, identifique em você o que comprova, né, essa sua característica. Pelo menos uma situação que comprova essa sua característica dentro daquilo que você faz, né? Quais são as evidências e o que comprova. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim, tá bom? No WhatsApp, assim que eu puder responder, eu vou responder. Vou deixar o telefone aqui, 992466916, tá bom? Vou tentar responder aí qual é a sua dúvida. Passo 3. Nós temos que identificar até 5 objetivos que a gente gostaria de fazer, tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional, quanto na vida ministerial. Que objetivo eu gostaria de atingir, né? E aí eu vou trazer tanto aqui para o lado pessoal quanto para o lado ministerial, tá bom, queridos? Em relação ao objetivo, né? Objetivo pessoal. Eu quero me qualificar cada vez mais, tanto na minha vida pessoal, né, em relação à saúde, trazer uma qualidade de vida, tanto na minha vida profissional e tanto também na vida ministerial. Então, eu vou investir em quê? Em cursos, em estudos, né? E aí eu vou escolher que tipo de curso, eu vou escolher que tipo de estudo eu posso fazer, entendeu? Eu vou escolher que tipo de literatura que eu posso ver, que eu posso ler, né? Que tipo de conteúdo eu tenho que entender, né? Então, assim, nós temos que identificar quais são os objetivos, né? Se você tiver um objetivo, está ótimo. Aqui o slide está dizendo até 5, né? Principais objetivos, tanto na vida pessoal, profissional, ministerial. Qual é o objetivo? O objetivo é você fazer por fazer? O objetivo é você fazer sem comprometimento, né? O objetivo é você fazer porque tem que fazer, tem que cumprir escala, tem que cumprir tabela, tem que cumprir trabalho, né?
tem que cumprir meta. Não, a questão não é essa. O objetivo é, você quer para qual motivo, né? Para qual razão? Você hoje se encontra em um ministério de adoração para qual objetivo? Você está ali por quê? Para que você está ali? De fato, você entende que Deus te chamou para estar ali à frente? Né? Se Deus te chamou para estar ali à frente, ministrando através de instrumentos ou através da sua própria voz, então o que você precisa fazer? Né? Você precisa cada vez mais o quê? Estudar, se educar cada vez mais, não é verdade? Você precisa fazer além mais. Olha, o primeiro passo, né? Eu preciso ter a minha vida devocional ali direitinha com o Senhor Jesus, né? Porque qual é o objetivo principal? É de servir, adorar o Senhor com excelência, de todo o coração, ou simplesmente porque eu gosto de cantar e tocar? Ou simplesmente porque eu quero aparecer, né? Eu quero aparecer, ficar na frente da igreja. Eu gosto dos cultos da igreja. O gostar é totalmente diferente de você ser chamado, né? De você ter um chamado. Então, qual é o seu objetivo para estar ali à frente? O nosso objetivo, como servos do Senhor Jesus, é conduzir a nossa igreja a um momento de adoração. Nós somos condutores, esse é o nosso objetivo, de conduzir a nossa igreja até a presença do Pai. Né? É como se fosse pegar assim, uma criança, né, pela mão e levar até o seu Pai. Esse é o nosso objetivo como ministério de adoração da igreja, né? Conduzir a igreja, conduzir o povo de Deus até a presença do Pai. E quando a gente percebe, quando a gente entende, né, essa questão de objetivo em conduzir, então, para conduzir, o que eu preciso fazer para conduzir, para ser um condutor? Eu não posso estar aleijado, eu não posso estar despreparado, eu não posso ficar perdido no caminho, eu não posso errar o caminho, porque eu estou conduzindo a igreja até a presença do Pai. Eu preciso saber onde está o Pai, e eu preciso saber qual é o caminho para conduzir até o Pai. E quando a gente tem essa noção, queridos, nós entendemos que, de fato, a gente precisa ter disposição. De fato, a gente precisa ter conhecimento, profundidade da palavra do Senhor Jesus. Conhecimento de quem é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o que ele faz em nós, o que ele opera em nós e através de nós. A gente precisa entender. E ainda mais hoje, né, nós temos aí as redes sociais que acabam, a gente não tem a noção do quanto tem sido uma bênção essa ferramenta, né? E a quantidade de pessoas que tem atingido através das redes sociais. E aí, olha bem, você sendo condutor dessas pessoas. Você está sendo condutor de uma pessoa que está na Argentina, talvez. Você está sendo condutor de uma pessoa que está do outro lado do mundo, lá no Japão. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa noção, né? O que eu preciso fazer? Não é questão com as nossas próprias mãos, não é isso. Porque quando a gente se encontra disponível nas mãos do Mestre, o nosso Deus, ele mesmo nos conduz. Ele mesmo nos leva a caminhos, né? Ele mesmo nos leva a águas tranquilas. Ele mesmo nos conduz. Bem, queridos. E aí, para dar continuidade aqui no nosso estudo, no nosso próximo slide, o quarto e último passo, nós temos que selecionar 3 principais características. Ou seja, daquelas 5, né, que você citou, dentre essas 5, pelo menos 3 você vai identificar, né? Ou seja, aquelas que evidenciam mais, aquelas que mais chamam a sua atenção, aquelas que o seu coração arde, né? Dentre essas, se você colocou 3 características, pelo menos
uma ou duas, você precisa identificar, né? Se você colocou 5 ou 6 ou 10 características, pelo menos 3 ou 4 você precisa identificar o que o seu coração pulsiona mais, né? Para que área ele tem conduzido, que evidencia mais em relação à paixão, né? Aquela questão do fogo ardendo, né? Caramba, tá ardente aqui dentro. E aí, dentro disso, dentre essas características que você colocar, e você aí vai evidenciar, né, qual é a principal, talvez você encontre o seu propósito de vida. Assim como Ruth, ela entendeu que ela tinha que conduzir Noemi naquela época, né? E ela entendeu que ela não podia deixar Noemi no meio do caminho. Ruth entendeu que ela precisava trabalhar para Noemi, tanto que ela trabalhou no campo, né? Ali onde Boaz morava. E Ruth, ela entendeu que, independente das circunstâncias, ela precisou passar por aquele processo, por aquele caminho. O que aconteceu? Ruth, ela foi vista. Olha que coisa tremenda, né? E aí vem a história. Vocês, eu acho que aqui a maioria já conhece. Se não conhece, lê o livro de Ruth, que se encontra na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. E aí Ruth, ela foi encontrada, ela foi achada por Boaz. Olha que tremendo. Ela não precisou dar piruetas, não precisou, né, se emperequetar, fazer várias manobras para ser vista. Ela não precisou fazer isso. Ela simplesmente entendeu que ela tinha que conduzir Noemi. Ela tinha que estar ali com Noemi, porque se ela abandonasse Noemi, Noemi não iria viver uma vida tranquila, não iria viver uma vida feliz, uma vida boa, né? Mediante a tantas perdas que ela tinha tido. E aí, o que acontece? Ruth, ela foi vista naquilo que ela sabia fazer de melhor. E naquele momento que ela sabia de fazer melhor, era cuidar da sua sogra, colher, né? Ali, fazer aquela colheita ali no campo. Penso eu, debaixo de chuva, debaixo do sol, Ruth ali fazendo aquela colheita e trabalhando, e ela foi vista. Olha que interessante, queridos. Então, não importa o que você gosta, não importa se você acha pouco, se você acha muito, se você acha menos ou mais. O que importa é em que você mais se destaca. Em que você, quando você olha, né, você vê, caramba, eu sei que Deus tem me preparado para essa situação. E aí eu vou parar por aqui hoje, por quê? Porque eu gostaria que essa pergunta ficasse assim na sua mente, né? Eu sirvo para fazer o quê? Dentro dessas características que eu tenho, né? De uma pessoa alegre, de uma pessoa que gosta de conversar, uma pessoa ouvinte, uma pessoa que gosta de ajudar a outra, uma pessoa que gosta de ensinar, enfim. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, vai dizer exatamente assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O livro de Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, vai dizer exatamente assim: se o nosso próprio Jesus Cristo, ele veio ao mundo para não ser servido, mas para servir, e o propósito dele foi resgatar o mundo, e eu e você? Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E sabe qual é esse propósito? Resgate. Eu e você precisamos resgatar vidas. Eu e você precisamos entender qual é o propósito que Deus tem nos dado para que nós venhamos ganhar almas para Jesus através do nosso propósito, da nossa missão. Deus tem nos chamado para abençoar, além de resgatar vidas,
Deus também tem nos chamado para abençoar vidas, para ser bênção para a vida de muitas pessoas. Olha quantas pessoas já foram abençoadas. Você pensa bem em quantas pessoas você já foi abençoado, né? Quantas pessoas já te abençoaram? Aí eu quero fazer essa pergunta. E você já abençoou quantas pessoas? Você tem sido uma pessoa abençoadora? Ou você tem sido uma pessoa rixosa? Meu irmão, em nome de Jesus, nós viemos a esse mundo para servir e não para ser servido. Que nós possamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Não se lamente, não se questione. Se você está passando por alguma situação boa ou ruim nesse momento, é porque Deus quer tratar com você. É porque Deus quer ensinar algo para você. E quando Deus quer tratar e quando Deus quer ensinar, isso se fala, isso se torna, isso se chama, né, crescimento, amadurecimento. E quando acontece algo na nossa vida, é porque Deus quer nos levar a águas, a níveis mais profundos. Amém? Então, nós vamos parar aqui. Na próxima semana teremos mais continuidade com slides bem interessantes, com algumas ferramentas também que eu vou passar aqui para vocês. Isso tudo para você tentar identificar aí a questão das suas características mais evidentes, do seu talento, o que você precisa fazer, né? O que precisa ser deixado para trás, o que você precisa levar adiante, porque lembre-se, Deus quer fazer da sua vida algo maravilhoso, algo exponencial, para abençoar não uma, duas, três vidas, não. É para abençoar muitas e muitas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento.